Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Essa semana nós vamos retomar nossas atividades e já trabalhando um pouco com o caderno que vocês receberam, o Trilhas de Aprendizagens, tá? E uma das propostas que vem no Trilhas é que nós estudemos o gênero textual artigo de opinião. Bom, este gênero textual, como o próprio nome diz, né, artigo de opinião, ele vai pedir, né, ele vai pedir para que nós expressemos nossas opiniões sobre fatos, sobre alguns temas, que depois mais para frente nós vamos falar, mas não é uma qualquer opinião, né, não é uma opinião sem embasamento, sem fundamento, uma opinião vaga. Então, é um gênero textual que faz com que a gente pense bastante, né? Por isso que eu coloquei ali penso, logo opino. Pense bastante antes de opinar, porque uma vez que você opina, você vai ter que ter uma base de sustentação, de argumentação que vai segurar essa opinião, que vai fazer com que ela não seja vaga e nem vazia. Então, para começar a conversa, eu coloquei aqui um meme da atriz Glória Pires. Esse meme já tem algum tempo, que ele surgiu da época em que ela participou de uma apresentação do Oscar, na qual ela foi convidada como comentarista, só que ela foi convidada de última hora, então provavelmente ela não teve tempo de assistir todos aqueles filmes, e em vários momentos da transmissão ela dizia, eu não sou capaz de opinar, por isso que até virou meme, né? Provavelmente, quando ela dizia que eu não sou capaz de opinar, ela estava querendo dizer o quê? Que além de opinar, ela precisaria argumentar. E como ela não assistiu aos filmes, ela não poderia opinar de algo que ela desconhece. Que base de argumentos ela teria, que base de sustentação para essas opiniões ela teria, tá? Então, quando a gente estuda o artigo de opinião, a gente tem que ter bem em mente que há uma diferença entre só opinar, entre simplesmente opinar e argumentar. Então, o opinar, ele faz parte do julgamento. Quando eu opino, eu estou julgando, eu dou um parecer, eu digo o que eu penso. O argumentar, ele vai além, né? Argumentar é o quê? É defender a sua opinião, o seu ponto de vista, só que usando fatos, ideias, razões, provas que vão assim validar, comprovar aquilo que você disse, vão dar uma legitimidade para a sua opinião. Então, assim, existem várias maneiras e vários gêneros textuais, tanto escritos quanto orais, dos quais nós podemos utilizar para emitir a nossa opinião, tá? Então, aqui nós vamos ver alguns. Então, eu posso emitir a opinião num fórum da internet. Eu posso colocar um comentário, que as pessoas fazem muito isso, né? Virtualmente na internet. Vem uma foto, leem uma notícia e já colocam, já emitem um comentário. Quem participa de assembleias, de reuniões, aqui é um tipo de opinião mais oral, né? Ninguém fica escrevendo muito, mas é uma maneira, é um meio, né, de expressarmos nossas opiniões. Nós temos as charges. Na charge você pode ler ou produzir uma charge, na qual também as charges são imagens, né, mas que transmitem o ponto de vista do chargista, né, do criador ali. Nós temos os editoriais, que é um tipo de texto que emite a opinião de um determinado meio, de um determinado órgão de imprensa. Então, por exemplo, a Folha de São Paulo é um jornal e todo dia ela publica um editorial falando sobre aquilo que a empresa, que o grupo Folha de São Paulo pensa sobre determinados assuntos. Nós temos os debates, né, que estão mais no ramo da oralidade, mas os debates são muito conhecidos como um grande embate, né, como um lugar muito propício, um campo fértil de embates, de debates e de embates de opiniões, tá? No nosso caso aqui, nós vamos focar no artigo de opinião, que é um gênero
escrito. Mas afinal, o que é um artigo de opinião? É um gênero textual escrito da esfera jornalística. Então, o que isso quer dizer? Que ele circula primordialmente na esfera jornalística, em meios de comunicação, fundamentado nas impressões pessoais do seu autor, do ponto de vista do autor, né? Então, quando a gente resolve, todos nós podemos fazer um artigo de opinião, porque ele vai trazer o nosso ponto de vista sobre um determinado assunto, né? Mas como ele circula mais na esfera jornalística, então, geralmente nós vamos ver mais para frente, quem escreve, publica, são jornalistas, são especialistas na área, autoridades em determinado assunto, mas todos nós podemos ser produtores, escritores, autores de um artigo de opinião. Mas para isso nós precisamos dominar a técnica, né? Nesse gênero predominantemente argumentativo, o autor intenciona persuadir o leitor a pensar como ele, convencendo-o da pertinência de seu ponto de vista, de suas ideias acerca de um assunto. Então, todo texto, pessoal, ele tem uma intenção. Todo texto traz uma intenção que provavelmente é de convencimento, mas o artigo de opinião, por excelência, ele é um gênero textual cujo maior objetivo é convencer, persuadir o leitor de que aquela opinião que está sendo expressa, que está sendo defendida, ela é pertinente, ela é válida, ela é legítima, tá? Então, nós temos algumas palavras-chave aí: persuadir, convencer e argumentativo. O que é argumentar? É mostrar por A mais B que aquela opinião está bem fundamentada, que ela é válida, que ela é correta, que ela é legítima, tá? Não basta opinar, tem que argumentar. Aqui nós temos os meios de comunicação, né? Como eu havia dito para vocês, os artigos de opinião circulam na esfera jornalística e, portanto, ele vai aparecer mais onde? Nos jornais impressos, nas revistas, nos portais e sites de internet, de notícias, né? Portais e sites de notícias que nós temos na internet, blogs, tem muitos jornalistas que hoje são independentes de jornais, então eles criam blogs pessoais e ali eles emitem as opiniões deles. O rádio e a TV, que são meios de comunicação mais antigos e que também possuem artigos de opinião, mas não escritos, né, orais, e nós temos a presença às vezes do articulista, do colunista, a presença de um jornalista que vai lá, que tem uma participação de opinar sobre os fatos, tá? Aqui nós vamos ver quais são as características principais, tá? Então, assim, um resumo das características principais dos artigos de opinião. Então, como eu já havia dito, eles circulam em meios de comunicação jornalísticos. Eles são geralmente escritos por especialistas num determinado assunto, autoridades, pessoas reconhecidas pelas suas posições. Essas pessoas que escrevem artigos de opinião comumente são chamados de articulistas ou colunistas. O objetivo principal, como eu já havia dito, é defender uma opinião, uma tese, um posicionamento e tentar convencer o seu público-alvo, os seus leitores. Lógico, com uma base de argumentos potente, aí, bem coerente, tá? A linguagem, isso é muito importante frisar, a linguagem do artigo de opinião, ela ela é formal. Você não vai ver gíria, expressões muito informais do dia a dia neste gênero de texto, tá? Então segue-se assim um protocolo, um padrão, o português é o português padrão e a linguagem ela é bem formal, tá? Não uma linguagem difícil, não precisa ser uma linguagem difícil nem rebuscada, mas ela deve ser formal, sim.
A gente vê, a gente percebe, né, ao ler os artigos de opinião, que há o uso da primeira pessoa e da terceira pessoa do discurso. Então, tem alguns articulistas que colocam sim o eu, que colocam o nós. Não está errado de maneira alguma, porque afinal de contas, ele está defendendo uma posição pessoal sobre um determinado assunto, seu ponto de vista, mas eu creio que deve existir uma preferência pelo uso da terceira pessoa, embora usar a primeira não esteja errado. E aqui é uma característica importantíssima. Que tipo de assunto se discute num artigo de opinião? A gama de assuntos é enorme, mas geralmente são assuntos de interesse público, coletivo, e assuntos polêmicos. Mas o que é um assunto polêmico? Questões polêmicas, né, presentes muito nos artigos de opinião, são questões ou temas controversos que geram debates. Por quê? Porque são temas complexos, não são temas simples e, portanto, eles podem ser vistos sob vários aspectos, sob vários pontos de vista. Então, dessa forma, não existe um consenso a respeito deles. Por isso que eles são considerados temas ou questões polêmicas. Aqui nós vamos ver alguns exemplos de temas ou questões polêmicas. Há alguns temas que são e serão sempre polêmicos. Por exemplo, o aborto deve ser legalizado? Esse é um tema que sempre ele é recorrente. Sempre que a sociedade percebe a necessidade de discutir, é um tema que sempre volta. Então, ele é praticamente um tema atemporal. Deve-se reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos? Essa é uma polêmica que sempre volta, principalmente em épocas de eleição, que alguns candidatos sempre retomam essas questões e colocam aí na ordem do dia. Então, é um tema já bem conhecido. Um tema que tem sido bem discutido nos últimos tempos, né? As cotas das universidades para alunos de escolas públicas ajudam a diminuir a desigualdade social? Embora essas cotas já sejam aprovadas já há algum tempo, mesmo assim elas sempre é outro tema que tem sido bem recorrente. Então, as pessoas querem saber se essas cotas realmente servem para diminuir aí a desigualdade entre os alunos, por exemplo, de escolas públicas e de escolas privadas. Outro tema que faz parte do nosso cotidiano escolar aí, né, que ele é discutido entre professores e alunos. O uso do celular deve ser proibido em sala de aula? Que tipo de uso deve se fazer do celular em sala de aula? É um tema bem comum dentro da sala dos professores e dentro das salas de aula. E um tema que tem se discutido atualmente, né, por conta da pandemia, é este: os governadores devem decretar lockdown para conter a Covid-19? Esse é um tema atualíssimo, né? Outra questão importante, né, para a gente avançar no estudo do artigo de opinião, é nós termos bem claro a diferença entre fato e opinião. Por quê? Porque é muito comum um artigo de opinião ser escrito a partir das notícias, né, dos fatos do momento. No entanto, são gêneros textuais muito diferentes, né? A notícia, ela lida com fatos e o objetivo dela é informar, e o artigo, ele pode partir de um fato, mas o objetivo dele vai ser formar opinião, convencer. Aqui nós vamos fazer uma leitura assim rápida de uma notícia que fala sobre o lockdown aqui em São Paulo, e aí depois nós vamos comparar com um artigo de opinião que trabalha em cima do mesmo tema. Então aqui nós temos: Dória nega lockdown imediato e sinaliza flexibilização da quarentena em algumas regiões do estado em junho. Governador diz que anunciará na quarta-feira
com o prefeito da capital, Bruno Covas, detalhes sobre as medidas que serão adotadas a partir do dia 1º de junho em São Paulo. Aqui nós temos o título, o subtítulo da notícia, que fala sobre a questão do lockdown aqui em São Paulo e de que o governador, o João Dória, nega, neste momento, a utilização dessa ferramenta aí de controle da Covid-19. O governador João Dória, PSDB de São Paulo, disse na tarde desta segunda-feira, 25, em entrevista à Globo News, que não pretende decretar neste momento no estado o lockdown. O lockdown, para quem não sabe, pessoal, é um confinamento mais restrito mesmo, com regras bem rígidas, tá? Versão mais rígida do distanciamento social. Dória disse ainda que a partir do dia 1º de junho deverá adotar a quarentena inteligente, na qual as medidas de isolamento irão variar a depender dos aspectos particulares de cada região do estado. Veja, aqui é uma notícia, e como é uma notícia, o foco é o fato, são os fatos, é a informação. Então aqui o foco é dizer que, neste momento, o governador não pretende implementar o lockdown em São Paulo e que já existe um plano de retomada pós-quarentena, que ele chama aí de quarentena inteligente, tá? Em nenhum momento o jornalista que emite opinião sobre esse fato, ele simplesmente reporta o que o governador disse. Não há juízo de valor sobre a declaração do governador, ok? Agora, nós vamos ler um artigo de opinião, que é um texto mais longo, que demanda um pouco mais de paciência do leitor, um pouco mais de envolvimento, porque ele pede que a gente faça uma leitura mais atenta. E aí o assunto é o mesmo, mas a maneira como esse texto ele é posto é diferente, porque o objetivo é diferente. Esse texto, esse artigo de opinião foi escrito pelo articulista Celso Ming para o jornal Folha de São Paulo. E aí ele diz: adotar ou não adotar o lockdown em São Paulo? O governador João Dória e o prefeito Bruno Covas terão de tomar difícil decisão. Até a próxima quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, e o prefeito do município de São Paulo, Bruno Covas, terão de decidir se decretam ou não o isolamento radical da população, o lockdown, como procedimento destinado a enfrentar o novo coronavírus. Será quarta-feira, porque no dia 31 de maio se esgota o prazo dos decretos que impuseram a quarentena e é preciso saber o que vem depois. Até este momento do texto aqui, a gente percebe que assim, ele ainda não emitiu a opinião dele, se seria válido ou não. Ele simplesmente situou o leitor sobre o que deverá acontecer nos próximos dias aí, por conta do prazo. Aí você vai dizer assim, professora, mas até agora nós não temos aí opinião, não temos argumentação. Então, o artigo de opinião, ele precisa que o autor, que o escritor faça essa introdução para que depois ele coloque a opinião e vá argumentar em cima dela. Agora aqui, a partir daqui, que eu até grifei em vermelho, né? Eu coloquei com letras vermelhas, ele já começa a emitir a opinião dele. Então o texto diz assim: epidemiologicamente, esta parece ser a melhor opção. Diante do agravamento da crise e do aumento do risco de colapso do sistema público de saúde, diante do agravamento da crise e do aumento do risco de colapso do sistema público de saúde. No estado, até esta sexta-feira, já são mais de 76 mil infectados e 5,7 mil mortes. Os leitos de UTI estão com ocupação de 75% no estado e de 91% na Grande São Paulo. Antes de mais nada, é preciso saber se o lockdown não viria tarde demais e até que ponto poderia funcionar.
E, se não funcionar, saber se os resultados não poderiam ser piores do que se o isolamento simples fosse mantido. Não há resposta conclusiva para essas perguntas. A partir daqui, ele já começa a colocar a opinião dele de uma maneira sutil, mas já dá para a gente perceber que, primeiro, ele coloca a questão da saúde, do ponto de vista da saúde, da epidemia, da pandemia, que pelos números seria meio que óbvio a gente supor que o lockdown precisa ser implementado urgentemente. Mas aí ele faz algumas ressalvas. Quais são essas ressalvas? Ele fala assim, de fato, do ponto de vista da saúde, é meio que óbvio, precisamos do lockdown. Mas aqui ele começa a fazer algumas ressalvas, né? Quais seriam essas ressalvas? Será que não é tarde demais? Será que não se sabe até que ponto isso pode funcionar? Se não funcionar, nós não vamos ter um resultado pior do que o que nós já temos. E aqui, a partir deste parágrafo, ele começa a argumentar. E aí eu quero que vocês percebam, argumentar a favor ou contra o lockdown. Vamos ver. A população não parece motivada a enfrentar o bloqueio de circulação. Cerca de metade das pessoas não vem observando, ou seja, não vem obedecendo nem sequer a quarentena. Em parte porque está cansada do isolamento e também porque precisam tratar de arrumar algum sustento. Nova pergunta. Confinar os moradores das periferias em suas casas não produziria efeito mais nocivo? O de infectar mais rapidamente os mais pobres, os que não dispõem de condições mínimas de higiene para se proteger? Só na Grande São Paulo são 21,5 milhões de habitantes. Por aí se vê que, se for para adotar a saída radical, que seria o lockdown, será preciso engajar todos os prefeitos da região e não apenas o do município de São Paulo. Qual seria o índice de sucesso de uma operação de lockdown? Elevar de 60% a 70% o confinamento poderia reduzir o número de mortos e o nível de utilização dos leitos de UTI? O que garantiria esse sucesso numa cidade que não conseguiu nem sequer bloquear meia dúzia de avenidas, nem manter por apenas uma semana o rodízio de 24 horas nos veículos? Então percebe que ele coloca muitas perguntas, ele coloca essas perguntas para o leitor pensar do quão seria inviável esse lockdown aqui no estado de São Paulo. Então já deu para perceber que a argumentação dele aí majoritariamente é contra o lockdown. Isso, pessoal, é um movimento argumentativo. Veja, em nenhum momento aqui ele fala assim, na minha opinião eu sou contra o lockdown. Não é dessa maneira que se emite opinião em textos desse gênero. Ele vai colocar o posicionamento dele e vai conduzindo o leitor de uma maneira sutil, mas com muito embasamento, com argumentos, até que ele chegue a uma conclusão mais ao final do texto, tá? Por isso que é um texto um pouco mais trabalhoso de se ler e de se produzir também. O texto não terminou ainda. Continuando, para exigir a observância do lockdown, seria preciso garantir punições severas para as infrações. Que tipo de punição poderia ser usada? Prender os transgressores quando as autoridades vêm fazendo o contrário e vêm soltando presos para evitar o alastramento da contaminação nos presídios? Ou aplicar multas sobre quem não tem dinheiro nem para se alimentar? Ele continua o movimento argumentativo dele, colocando esses questionamentos que ele está querendo dizer que não é tão simples assim você simplesmente ir lá e decretar lockdown. Além disso, não deixa de ser limite incontornável a eficácia de um isolamento radical o funcionamento de supermercados, feiras livres, farmácias, postos de gasolina, bancas de revistas e oficinas de reparo de veículos. Além disso, o mercado financeiro não pode parar. A bolsa tem de seguir os mercados internacionais. Os bancos precisam permanecer abertos. Os portos e os corredores de acesso e de saída de mercadorias não podem fechar.
olha, toda essa parte que nós acabamos de ler é a parte argumentativa, que ele vai lançando afirmações em alguns momentos e perguntas em outros, justamente para colocar em xeque a viabilidade do lockdown. Então já deu para perceber qual que é a tese dele aí e o que ele usa de argumentos. Finalizando, ele conclui: assim, as autoridades poderiam optar por um lockdown seletivo. Nesse caso, que critério adotar? Por idade? Por localização geográfica? E como administrar a obediência a essa decisão? Por tudo isso que se vê, que tanto o governador como os prefeitos terão de optar por saídas de enorme gravidade, sem clareza do que estão decidindo. Então dá para perceber aí que ele se coloca como contrário ao lockdown, mas de uma maneira muito coerente, muito lógica. E assim, né, ele admite que não é uma questão fácil mesmo, e não é uma questão simples, é uma questão complexa e é uma questão polêmica. Então, assim, toda vez que a gente lê um artigo de opinião, pessoal, ao final nós temos que ser capazes de saber dizer qual que é o tema e qual que é a tese que ele defendeu. O que é a tese? O ponto de vista que ele defendeu. Se você leu e não percebeu isso, tem que ler de novo, tá? Então, qual que é o tema? O tema nós já havíamos dito: a adoção do lockdown em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Por que o estado de São Paulo? Porque São Paulo tem sido aí o epicentro do coronavírus no Brasil, né? Tese. A tese seria a ideia que ele defende. Então, o que nós podemos dizer que ele defende? Que essa decisão, neste momento, ela é tardia e ela é uma decisão questionável. Por quê? Porque não há certeza de que surtiria efeitos positivos, né? Podendo até piorar a situação caso não funcione. Então, a tese que ele defende é que seria uma medida tardia e questionável, né? Não é algo assim certo. Decretou lockdown, o efeito, as consequências boas estariam garantidas. Aí, na sequência, nós vamos ver os argumentos aí, né? Quando você tem dúvida sobre a tese, sobre a posição do articulista, é bom você fazer um levantamento dos argumentos, né? Então aqui, ó, nesse levantamento a gente vê que a tabela de argumentos a favor, nós temos bem restrita, um argumento, e a tabela dos argumentos contra tá assim, né? Tá cheia. Claro que não é número de argumentos, também é o peso desses argumentos, tá, pessoal? Então aqui um argumento a favor que ele coloca ao lockdown seria por conta dos números, que são preocupantes. Este é um argumento a favor do lockdown, é um argumento de peso. É um argumento de peso. Tanto que ele já coloca logo de cara esse argumento como sendo um argumento importante a favor do lockdown, mas em seguida ele coloca vários contra, né? Meio que para contrabalancear aqui pelo número, né? Então dá para perceber pelo número de argumentos. Seria interessante quando vocês lerem um artigo de opinião, fazer essa comparação, um quadro comparativo. Aí, nós já vamos terminando a aula de introdução ao artigo de opinião, porque nas próximas aulas nós vamos continuar neste tema. Quando a gente lê um artigo de opinião, a gente tem que sempre, ao final da leitura, dialogar com ele. A leitura ela não deve se encerrar no ponto final. Ela deve continuar na forma de questionamentos, tá? Então, por exemplo, que tipo de questionamento? E você, enquanto leitor, o que você pensa desse assunto? O quanto você dialogou com o assunto e com o ponto de vista do autor? Você concorda com ele? Concorda parcialmente? Concorda integralmente? Concorda em que ponto? Discorda em que ponto? Você tem algum argumento com o qual você discorde totalmente, que você acha que é inadmissível? Por quê? O articulista conseguiu convencê-lo?
Se ele conseguiu, ele atingiu o objetivo dele, tá? Ou não convenceu. Por que que não me convenceu? Por que que não convenceu? Enfim. Como você faria uma réplica? Como você faria uma resposta? Escreveria uma resposta a este artigo, né? Você desconstruiria aqueles argumentos ou você reafirmaria os argumentos que ele propõe aí, tá? Então é importante, o artigo de opinião é um gênero com o qual vocês vão conviver por um bom tempo, tanto na vida escolar, no ensino médio, nas universidades, na vida acadêmica. Então ele é um tipo de texto, é um gênero de texto bastante importante, tanto do ponto de vista da leitura quanto da redação, tá? Então, aqui nós vamos, já é a proposta de atividade, tá? Para essa aula, qual que é a proposta de atividade? Que vocês respondam a essas questões anteriores no caderno e que vocês já, com o caderno Trilhas de Aprendizagens em mãos, vocês vão ler esse texto, Direitos sem Ordem de Chegada. Então, por enquanto, a proposta é só que vocês leiam. Eu quero que vocês leiam e que vocês pesquisem o significado dessas palavras que aparecem no texto, para que a gente possa conversar sobre ele, especialmente na próxima aula. Tá ok? Então, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, né? Podem mandar. Abraços, até a próxima aula.